Carreiras no futebol costumam ser curtas, mas alguns jogadores encerram ainda mais cedo. Por lesões, má saúde, escolhas pessoais ou perda de interesse, alguns jogadores de futebol talentosos se aposentaram quando seus colegas ainda estavam iniciando. Hoje veremos 10 dos jogadores mais jovens a se aposentar do futebol profissional. Histórias que vão do comovente ao absolutamente surpreendente. Número 10, George Best. George Best foi o primeiro superastro do futebol, brilhando em campo e sendo caótico fora dele. No Manchester United foi intocável, ganhando a taça dos campeões europeus e a bola de ouro em 1968 aos 22 anos. Enquanto muitos ainda crescem no fim dos 20 anos, a carreira de Best já desmoronava. Em 1974, aos 27 anos, deixou o United após conflitos com a diretoria e problemas de estilo de vida fora dos campos. Depois disso, ele passou por clubes nos Estados Unidos, Irlanda, Escócia e Austrália. Oficialmente, ele só se aposentou em 1983 aos 37 anos, mas sua verdadeira saída do futebol de alto nível aconteceu uma década antes. Para muitos, George Best é visto como um gênio que brilhou pouco tempo. Até as estrelas mais brilhantes podem se apagar cedo. Número 9. Marco van Basten. A trajetória de Marco van Basten é agridoce, um dos maiores atacantes cuja carreira terminou cedo demais. Ele brilhou no Ajax e no Associazione Calcio Milan com sua finalização letal, conquistando 3 Ballon d'Or e quase um gol por jogo. Ele foi herói na Holanda ao marcar 5 gols na Euro 88 e ajudar o país a conquistar o título. Mas lesões no tornozelo o atormentaram. Após várias cirurgias e anos de dor, ele jogou sua última partida completa em 1993 e se aposentou em 1995 aos 30 anos. Alguns acham que sua carreira efetiva como jogador já tinha terminado ainda antes, por volta dos 28 anos, porque ele ficou afastado tantas vezes. Hoje, Van Basten é visto como um talento cuja carreira foi interrompida tragicamente. 8. David Bentley. David Bentley já foi visto como o sucessor de Beckham, especialista em bolas paradas e cercado de expectativas. Ele começou no Arsenal e depois foi para o Blackburn, onde mostrou potencial. Depois ele se juntou ao Tottenham, foi convocado para a seleção inglesa e parecia destinado à grandeza. Em 2013, aos 29 anos, Bentley surpreendeu os fãs ao deixar o futebol, afirmando que tinha perdido o amor pelo esporte. Ele teve lesões recorrentes, especialmente no joelho, empréstimos irregulares e desgaste mental pela pressão do futebol de alto nível. Essa combinação acabou com sua paixão até que um dia ele decidiu que já era o bastante. Após se aposentar, Bentley investiu em bares e negócios de hospitalidade na Espanha e outros locais. Sua decisão ainda assombra os fãs, um ponta talentoso desistindo ainda jovem, escolhendo a vida em vez do jogo. Número 7. Adriano o Imperador parecia destinado a dominar o futebol por uma década. Com sua força, velocidade e um pé esquerdo como um lançador de foguetes, ele era imparável em seu auge na Inter de Milão. De 2004 a 2006, marcou 48 gols em 68 jogos, foi comparado a Ronaldo Nazário e virou o próximo grande camisa 9 do Brasil. Ele também venceu a Copa América em 2004, sendo artilheiro e melhor jogador. Fora dos gramados, a tragédia foi a morte de seu pai em 2004, que abalou profundamente Adriano, levando-o a buscar festas e álcool para lidar com a dor. Sua forma e foco caíram, e aos 29 anos ele já se afastava do futebol de alto nível. Apesar de se aposentar oficialmente aos 30 anos, a carreira de Adriano já havia acabado antes, exemplificando o potencial não realizado de um jogador temido mundialmente. Número 6. Hidetoshi Nakata. Nakata era mais que um jogador de futebol. Ele foi o primeiro grande astro global do Japão. Destacando-se na Série A com o Perugia antes de brilhar na Roma, Parma e Fiorentina, Nakata se tornou o rosto do futebol asiático na Europa. Talentoso, elegante com a bola e inteligente, ele mostrou que podia se destacar em uma das ligas mais difíceis do mundo. Aos 29 anos após a Copa de 2006, Nakata surpreendeu ao anunciar sua aposentadoria. Ele admitiu que perdeu a paixão pela rotina do futebol e não queria continuar quando isso deixasse de trazer alegria. Ele preferiu se afastar no auge do respeito e passou a investir em moda, negócios e cultura. A decisão de Nakata foi ousada, deixou o auge em vez de sumir aos poucos, mantendo-se fiel a si mesmo. 5. Just Fontaine. O legado de Just Fontaine é como um cometa brilhante que cruzou rapidamente o céu do futebol. Quanta genialidade ele mostrou em sua breve trajetória. Ele precisou se aposentar aos 28 anos após repetidas fraturas duplas na perna das quais nunca se recuperou totalmente.
De 1953 a 1962, ele iluminou o futebol francês com uma incrível habilidade de marcar gols. 226 gols em 248 partidas por clubes, Nice e Reims, e impressionantes 30 gols em apenas 21 jogos pela França. Seu auge foi na Copa do Mundo de 1958 ao marcar 13 gols em 6 jogos, recorde em um só torneio. Após lesões em 1960 e 1961, ele fez seu último jogo em julho de 1962. Com um currículo desses e média superior a um gol por jogo internacional, deixar o futebol tão cedo é um lembrete marcante. O talento pode ser calado pelo destino. Número 4, Ryan Mason. A história de Ryan Mason é de uma decepção repentina, não de ambição que se apaga. Ele era um talentoso meio-campista promissor, subindo nas categorias do Tottenham e já havia mostrado lampejos de brilhantismo antes da tragédia acontecer em janeiro de 2017. Enquanto jogava emprestado ao Hull City, ele sofreu uma fratura no crânio que ameaçou sua vida após uma colisão de cabeça. Os ferimentos foram tão graves que cirurgiões perfuraram buracos para aliviar a pressão cerebral. Os médicos alertaram que retomar a vida normal já era arriscado, ainda mais praticar esporte de alto nível. Aos 26 anos, Mason anunciou sua aposentadoria, encerrando uma carreira que muitos achavam que estava só começando. Em vez de desaparecer, Mason fez a transição para a carreira de treinador, tornando-se um dos técnicos mais jovens da Premier League e, mais tarde, assumindo cargos no Tottenham. Sua saída dos gramados foi abrupta, emocionante e um lembrete marcante da fragilidade da vida. Uma carreira brilhante acabou não por desgaste ou lesão, mas em um instante. Número 3. Thomas Tuchel. Thomas Tuchel pode ser conhecido hoje como um dos técnicos mais inteligentes do futebol moderno, mas sua própria carreira como jogador terminou antes mesmo de realmente começar. Thomas Tuchel começou no Augsburg como defensor, depois jogou no Stuttgart Kickers e Sport und Spielverein Ulm, sempre evoluindo. Porém, aos 25 anos, uma lesão crônica na cartilagem do joelho o obrigou a se aposentar precocemente. No total, ele fez menos de 100 partidas profissionais antes de ser informado que não poderia continuar. Muitos desistiriam do esporte, mas Tuchel transformou o contratempo em impulso para sua carreira de treinador. Ele iniciou nas equipes de base e se destacou no Mainz, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Chelsea e Bayern. A história dele é única. A carreira de jogador interrompida serviu de base para uma trajetória como treinador que definiu táticas modernas. Número 2. Enoch Mwepu. Sua história terminou antes que muitos pudessem sonhar em vê-lo no auge. O meio-campista zambiano, conhecido como o computador pela leitura de jogo, destacou-se no Red Bull Salzburg e transferiu-se para o Brighton e Hove Albion em 2021. Ele jogou 27 vezes e fez 3 gols pelos Gaivotas, ganhando o prêmio de gol da temporada por um belo gol contra o Liverpool. Mas em outubro de 2022 tudo mudou. Mwepu teve que se aposentar aos 24 anos após ser diagnosticado com uma condição cardíaca hereditária. Isso aconteceu depois que ele passou mal em um voo durante uma convocação internacional e exames médicos confirmaram que continuar jogando representaria um risco grave. O Brighton ofereceu a ele vaga na comissão técnica das categorias de base para seguir no futebol. É uma das saídas mais dolorosas do futebol moderno. Um talento interrompido pelo destino, não pelo desempenho. 1. Mykhailo Mudryk. A carreira de Mudryk tomou um dos rumos mais chocantes dos últimos tempos. Contratado pelo Chelsea em 2023 por alto valor e visto como futuro astro da Ucrânia, ele teve bons momentos, mas não alcançou regularidade na Inglaterra. Justamente quando parecia que ele estava se adaptando, saiu a notícia no final de 2024 de que Mudryk havia testado positivo em um controle antidoping e recebeu uma suspensão provisória. O que aconteceu depois chocou os torcedores. Relatos indicaram que Mudryk cogitou abandonar o futebol para se dedicar ao atletismo, mirando até as Olimpíadas. Para um ponta veloz, habilidoso e com só 24 anos, isso parecia um fim precoce para uma carreira promissora. Se for verdade, a história de Mudryk é uma das saídas mais dramáticas e precoces do futebol. Essa é a nossa lista dos 10 jogadores de futebol que se aposentaram jovens. Alguns foram forçados a sair por lesões cruéis, outros por batalhas de saúde ou simplesmente por perderem o amor pelo jogo. Todos nos fizeram imaginar o que mais poderiam conquistar. Qual aposentadoria precoce você acha mais triste? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder mais histórias do futebol.